Na inauguração do meu novo ateliê de arquitetura, encontrei meu marido e minha sócia nos fundos do salão, sussurrando sobre como me tirar da empresa que eu mesma fundei. Fiquei ali parada, com uma taça de champanhe na mão, observando aquela cena como se fosse um quadro exposto numa galeria. Não gritei, não chorei. Apenas bebi mais um gole e pensei: então é assim que termina uma história de 30 anos? Meu nome é Marina Rodrigues. Tenho 62 anos e passei os últimos 15 construindo a Estúdio Horizonte, uma empresa de arquitetura de interiores que começou na sala da minha casa e hoje tem escritórios em 3 capitais. Mas naquela noite de sexta-feira, enquanto todos brindavam ao novo espaço que eu havia projetado com tanto carinho, descobri que meu mundo estava prestes a desmoronar. André, meu marido há 35 anos, estava encostado na parede com Camila, minha sócia e melhor amiga dos últimos 10. Ela segurava o celular dele, mostrando alguma coisa na tela. Ouvi fragmentos da conversa. Segunda-feira você assina. Ela nem vai perceber até ser tarde. A conta nas Ilhas Cayman já está pronta. Respirei fundo, sorri para um cliente que passou por mim. Coloquei a taça vazia numa bandeja e caminhei até eles com a postura que aprendi em décadas lidando com gente difícil no mercado imobiliário. André me viu primeiro. Ele arregalou os olhos por um segundo, mas logo recompôs a expressão. Camila guardou o celular dele na bolsa dela, rápido demais para parecer natural. Marina! Camila abriu aquele sorriso largo que eu conhecia tão bem. Estava procurando você. Que festa maravilhosa! Esse espaço ficou espetacular. Obrigada. Olhei nos olhos dela, depois nos dele. Vocês estavam conversando sobre o quê? Parecia sério. André passou o braço ao redor da minha cintura. Um gesto que antes me aquecia, mas naquele momento me deu náusea. Nada demais, amor. Só comentávamos sobre aquele projeto de Florianópolis que está emperrado. Menti também. Disse que precisava cumprimentar mais convidados. Menti que estava feliz. Menti que acreditava neles. Mas por dentro, cada engrenagem do meu cérebro já estava funcionando em velocidade máxima. A festa continuou por mais 3 horas. Sorri. Agradeci elogios. Tirei fotos. E o tempo todo, uma voz na minha cabeça repetia: pense, Marina. Não haja por impulso. Pense. Quando chegamos em casa, eram quase 2 da manhã. André foi direto para o chuveiro. Peguei o celular dele que estava carregando na cozinha. Sabia a senha. Era a data do nosso casamento. Como é irônico guardar traição com a senha do próprio matrimônio. Encontrei rapidamente. WhatsApp com Camila. Mensagens apagadas, mas as cópias de segurança no e-mail dele ainda estavam lá. Tirei fotos de tudo com meu celular. Contratos falsos. Transferências de propriedade intelectual. Documentos onde minha assinatura havia sido claramente falsificada. Eles estavam transferindo 70% das ações da empresa para uma holding nova, da qual eu não fazia parte. 70%. Da empresa que eu fundei. Com o dinheiro da herança que minha mãe me deixou, com os anos que passei acordando às 5 da manhã para fazer render cada centavo. Guardei o celular dele exatamente onde estava. Voltei para o quarto. Me deitei. Quando André saiu do banho e se deitou ao meu lado, murmurei um boa noite e fingi dormir. Mas passei a noite inteira acordada, planejando. Na manhã de sábado acordei antes dele. Fiz café. Preparei o café da manhã que ele gosta. Pão francês, manteiga, geleia de damasco. Quando desceu, estava com aquela cara de quem dormiu bem, sem peso na consciência. Bom dia, amor. Ele me beijou na testa. Que festa incrível ontem, hein? Você arrasou na decoração. Obrigada. Servi o café dele. André, preciso ir ao escritório hoje. Tenho que revisar uns contratos. No sábado? Ele franziu a testa. Você nunca trabalha no fim de semana. É importante. Aquele projeto novo de São Paulo. Você sabe como são esses clientes exigentes. Ele deu de ombros e voltou a atenção para o celular. Provavelmente mensagens com ela. Cheguei no escritório às 9 da manhã. Abri o cofre que só eu tinha acesso. Peguei todos os documentos originais da empresa. Contrato social, atas de reunião, comprovantes de propriedade intelectual, registros de marca. Coloquei tudo numa pasta que levei para casa e escondi no sótão, atrás das caixas de Natal. Na segunda-feira, fingi que era um dia normal. Cheguei no escritório.
Cumprimentei a equipe. Tomei meu café com Camila na copa como sempre fazíamos. Marina, precisamos conversar. Ela disse, mexendo o açúcar no cafezinho. Sobre a reestruturação da empresa. Reestruturação? Fingi surpresa. André e eu temos uma proposta. Queremos criar uma holding para otimizar os impostos. É tudo muito técnico, mas basicamente você assinaria aqui. Ela empurrou um documento na minha direção. E a gente cuida do resto. Peguei o papel. Li. Era exatamente o que eu tinha visto no celular dele. Na prática, eu estaria abrindo mão de quase tudo. Vou levar para meu advogado analisar. O rosto dela ficou tenso. Não precisa, Marina. É só uma formalidade. Eu já revisei tudo. Sou formada em administração, lembra? Mesmo assim, prefiro que alguém especializado veja. Dobrei o papel e coloquei na bolsa. É muito dinheiro envolvido. Você entende, né? Ela forçou um sorriso. Claro, mas tenta ser rápida. Quanto antes a gente registrar, melhor para o planejamento fiscal. Saí daquela sala sentindo as pernas tremerem. Mas não de medo, de raiva contida. Liguei para o Rafael. Rafael Mendes tinha sido meu colega na faculdade de arquitetura há mais de 40 anos. Nós tínhamos namorado brevemente no segundo ano, mas a vida nos levou para caminhos diferentes. Ele foi fazer direito, especializou-se em empresarial e se tornou um dos advogados mais respeitados de São Paulo. Nos reencontramos 5 anos atrás numa feira de construção e desde então mantínhamos contato esporádico. Almoços de vez em quando. Mensagens de aniversário. Nada demais, mas quando liguei para ele naquela segunda-feira, algo na minha voz deve ter denunciado o desespero. Marina, aconteceu alguma coisa? Contei tudo, do começo ao fim, das mensagens aos documentos falsificados. Silêncio do outro lado. Então, onde você está agora? No carro, no estacionamento do escritório. Não volta lá. Vem direto pro meu escritório. Manda o endereço que você tem. Eu te espero. 2 horas depois, eu estava sentada numa sala com vista para a Avenida Paulista, enquanto Rafael analisava as fotos que eu tinha tirado. Ele balançou a cabeça. Isso é grave, Marina. Muito grave. Falsificação de documento, apropriação indébita, formação de quadrilha para fins de estelionato. Em português claro, Rafael. Ele olhou para mim com aqueles olhos castanhos que eu conhecia desde os 18 anos. Eles podem ir presos. Mas antes vamos garantir que você não perca nada do que é seu. Como? Você tem os documentos originais da empresa? Tenho. Escondi em casa. Ótimo. Primeira coisa, vamos entrar com uma medida cautelar para bloquear qualquer movimentação de ações. Segunda, vamos notificar o banco para congelar as contas empresariais. Terceira, vamos fazer um rastreamento completo de todos os ativos da empresa. Isso vai demorar? Se a gente agir rápido, consigo uma liminar até amanhã. Ele fez uma pausa. Marina, tem uma coisa que eu preciso te perguntar. O quê? Você quer salvar o casamento ou quer se livrar dele? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio, olhando pela janela. Lá embaixo as pessoas andavam apressadas na calçada, cada uma com seus problemas, seus amores, suas traições. Eu não sei se existe um casamento para salvar, Rafael. Quando o respeito acaba, o que sobra? Ele assentiu. Então vamos fazer o seguinte. Você volta para casa hoje e age normalmente. Não deixa ele perceber que você sabe de nada. Amanhã de manhã, meu escritório protocoliza tudo. Quando ele e a Camila tentarem registrar a tal holding, vão descobrir que não podem. E aí você aparece com todas as cartas na mão. E se ele ficar violento, vai ter um oficial de justiça junto. E se você quiser, eu posso estar lá também. Você faria isso? Marina. Ele segurou minha mão por cima da mesa. Faz 40 anos que eu te conheço. Você acha mesmo que eu ia te deixar enfrentar isso sozinha? Voltei para casa. André estava no sofá assistindo futebol. Parecia tão normal, tão comum, como se não estivesse planejando me roubar. Onde você estava? Ele perguntou sem tirar os olhos da TV. Fui ver umas coisas para o projeto de São Paulo. Por quê? Camila me ligou. Disse que você pegou o documento da holding, mas não quis assinar. Falei que ia mostrar para o advogado. Qual o problema? Ele finalmente olhou para mim.
O problema é que você está atrasando um processo importante, Marina. Isso é estratégico para a empresa. Nossa empresa. Corrigi. E se é tão importante assim, por que eu não sabia nada sobre isso antes? Por que vocês dois decidiram sozinhos? Porque eu sabia que você ia complicar. Você sempre complica tudo com essas suas paranoias. Paranoias. 35 anos de casamento e eu estava sendo acusada de paranoica por querer entender um documento que me tirava quase tudo. Vou fazer o jantar. Fui para a cozinha antes que ele visse as lágrimas nos meus olhos. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Deitada ao lado de um homem que não reconhecia mais, pensei em todas as escolhas que me trouxeram até ali. Lembrei do dia do nosso casamento. De quando ele segurou minha mão durante o parto da nossa filha. Das viagens que fizemos. Das risadas que demos. Tudo parecia tão distante agora. Como se pertencesse à vida de outra pessoa. Na manhã seguinte, terça-feira, acordei cedo. Preparei o café. Quando André desceu, já estava vestido para o trabalho. Vou sair mais cedo hoje. Ele disse, pegando a xícara que eu ofereci. Tenho uma reunião importante. Com a Camila? Ele me olhou desconfiado. Por que a pergunta? Curiosidade. Vocês andam muito próximos ultimamente. Ela é minha sócia, Marina. Nossa sócia. Ou você esqueceu? Não esqueci de nada, André. Absolutamente nada. Ele saiu. Esperei 15 minutos. Liguei para Rafael. Está tudo pronto. O oficial vai estar no escritório às 10 horas. Eu vou junto. Você quer ir? Quero. Cheguei no escritório às 9h45. Camila já estava lá, no computador. Levantou a cabeça quando me viu. Marina, bom dia. Trouxe o documento assinado? Não. Como não? Marina, isso está atrasando tudo. Eu sei exatamente o que está atrasando, Camila. Sentei na cadeira em frente à mesa dela. Sabe, é engraçado. 10 anos de amizade. Eu te conheci quando você estava desempregada, passando por aquele divórcio horrível, sem nenhuma perspectiva. Te ofereci um emprego. Te fiz sócia. Te apresentei para o meu marido porque vocês iam trabalhar juntos e eu achei que seria bom vocês se conhecerem melhor. Ela empalideceu. Marina, do que você está falando? Estou falando de lealdade. Ou da falta dela. A porta se abriu. André entrou com uma pasta debaixo do braço e um sorriso no rosto que morreu assim que me viu ali. Marina, o que você está fazendo aqui? É o meu escritório, André. Ou você esqueceu? Ele trocou um olhar com Camila. Olha, a gente precisa conversar. Sobre a reestruturação. Sobre o golpe, você quer dizer? Silêncio. Daqueles pesados que parecem sugar o ar da sala. Que golpe? André tentou rir, mas saiu forçado. Marina, você está ficando paranoica de novo. 70%, André. Vocês iam ficar com 70% da empresa que eu fundei. Com falsificação de assinatura, transferência ilegal de ativos, conta nas Ilhas Cayman. Quer que eu continue? Camila levantou. Não sei do que você está falando. Você está delirando. Estou? Peguei meu celular e coloquei na mesa. Então vou ler algumas mensagens aqui. Segunda você assina. Ela nem vai perceber até ser tarde. A conta já está pronta. Quer que eu leia mais? O rosto de André ficou vermelho. Você mexeu no meu celular? Você falsificou minha assinatura. Escuta aqui. Ele deu um passo na minha direção, mas parou quando a porta se abriu novamente. Rafael entrou, seguido de um oficial de justiça e 2 seguranças. Bom dia. Rafael disse com aquele tom profissional que usava em tribunal. Sou Rafael Mendes, advogado da senhora Marina Rodrigues. Tenho aqui uma liminar judicial bloqueando qualquer transferência de ações ou ativos da empresa Estúdio Horizonte. Qualquer documento assinado nos últimos 30 dias envolvendo mudança de propriedade está anulado. E estou notificando o senhor André Ferreira e a senhora Camila Santos que estão sendo processados por falsificação de documento e tentativa de estelionato. Camila sentou de novo, branca como papel. André ficou paralisado. Isso é um absurdo. Ele gaguejou. Marina, você está louca, acabando com a nossa família por causa de uma paranoia. Família? Olhei para ele, para aquele homem que eu amei durante tanto tempo. Você destruiu nossa família quando decidiu me roubar, quando planejou isso pelas minhas costas, quando se aliou com ela contra mim.
Não foi assim. Nós só estávamos tentando fazer o melhor para a empresa. Transferindo tudo para uma conta no exterior sem me avisar? Isso é o melhor? Rafael se aproximou. Senhor André, sugiro que o senhor procure um advogado. A senhora tem até sexta-feira para desocupar o escritório, Camila. Todos os acessos aos sistemas estão bloqueados a partir de agora. Você não pode fazer isso. Camila finalmente explodiu. Eu sou sócia. Tenho direitos. Tinha. Rafael corrigiu. Até o momento em que participou de uma fraude. O oficial entregou os documentos. Camila recusou-se a pegar, então ele deixou em cima da mesa dela. André pegou o dele com mão trêmula, sem olhar nos meus olhos. Pode ir, André, eu disse. Volta para casa, pega suas coisas. Quando você sair, eu vou trocar as fechaduras. Marina. A voz dele saiu fraca. 35 anos. Vale nada? Pergunte isso para você mesmo quando estava planejando me tirar tudo. Ele saiu. Camila o seguiu. Quando a porta fechou, minhas pernas finalmente cederam e tive que me apoiar na mesa. Rafael segurou meu braço. Você está bem? Não sei. Estou tremendo. É a adrenalina. Vem, vamos sair daqui. Deixa os seguranças tomarem conta. Fomos para um café ali perto. Rafael pediu um chá de camomila para mim e um expresso para ele. E agora? Perguntei, ainda tentando processar tudo. Agora a gente reergue a empresa. Você vai precisar de um novo sócio ou sócios. Mas primeiro, vamos resolver a parte criminal. Tenho quase certeza de que quando eles virem a quantidade de provas, vão querer fazer um acordo. Que tipo de acordo? Eles abrem mão de qualquer reivindicação sobre a empresa, você não os processa criminalmente. É o melhor para todo mundo. Bebi o chá devagar. Ainda estava quente demais, mas a sensação de queimar a língua me fez sentir viva, real. Rafael, por que você está fazendo isso por mim? Ele ficou em silêncio por um momento, girando a xícara de café entre as mãos. Marina, você lembra daquela noite na faculdade, quando a gente brigou e terminou? Lembro. Você disse que eu era teimosa demais, que sempre queria mandar em tudo. Pois é. Eu era um idiota de 20 anos que tinha medo de mulher forte. Ele sorriu. Depois que você casou com o André, eu me casei também. Durou 12 anos. A gente se divorciou faz 10. Sabe por quê? Balancei a cabeça. Porque eu nunca te esqueci. Porque toda vez que eu olhava para ela, pensava em como você teria feito diferente, melhor, com mais paixão. Não é justo com ela, eu sei, mas é a verdade. Rafael, eu não estou pedindo nada, Marina. Só estou te dizendo por que eu estou aqui. Porque quando você ligou pedindo ajuda, eu soube que era a minha chance de finalmente fazer a coisa certa, de estar ao lado da pessoa certa. Segurei a mão dele em cima da mesa. Você sempre foi a pessoa certa, Rafael. Eu só era jovem demais para ver. Nos 3 meses seguintes, minha vida virou de cabeça para baixo de um jeito que nunca imaginei possível aos 62 anos. O divórcio de André foi rápido. Ele e Camila fizeram o acordo que Rafael propôs. Abriram mão de tudo em troca de não irem presos. A casa ficou comigo. A empresa ficou comigo. Até o carro que estava no nome dele, mas que eu paguei, ficou comigo. Camila sumiu. Soube por terceiros que ela voltou para o interior, para a cidade onde nasceu. André arrumou um apartamento pequeno na Zona Leste e começou a trabalhar como corretor de imóveis. Nossa filha, Carolina, que mora em Londres, ficou do meu lado. Disse que sempre desconfiou da Camila. A empresa. A empresa. Essa foi a parte mais difícil. Perdi vários clientes que tinham lealdade ao André. Tive que demitir 3 funcionários. Houve dias em que pensei em desistir, em vender tudo e me aposentar de vez. Mas Rafael estava sempre ali. Não só como advogado, mas como amigo, como parceiro, como alguém que acreditava em mim quando eu mesma duvidava. 6 meses depois daquela terça-feira fatídica, estávamos jantando num restaurante italiano nos Jardins. Ele pediu ossobuco. Eu, risoto de fungo. Marina. Ele disse, largando o garfo. Tenho uma proposta para você. Se for outro documento para assinar, a resposta é não. Brinquei. Não é documento, é uma pergunta. Ele respirou fundo. Você está feliz? A pergunta me pegou desprevenida. Feliz? Eu. Não sei.
Estou sobrevivendo. Reconstruindo. E se eu te dissesse que quero fazer parte dessa reconstrução? Não como advogado, como companheiro. Olhei para aquele homem de 64 anos, cabelos grisalhos, olhos que tinham visto tanta vida quanto os meus, e senti algo que não sentia há décadas: esperança. Rafael, eu tenho 62 anos. Estou saindo de um casamento de 35. Tenho rugas, cabelos brancos, a cintura não é mais a mesma. E eu tenho 64, uma prótese no joelho, pressão alta e durmo de CPAP. Ele sorriu. Mas sabe o que mais eu tenho? 40 anos de arrependimento por ter deixado você escapar uma vez. E nem mais um dia de vida para desperdiçar sem dizer o que sinto. E o que você sente? Que a gente merece uma segunda chance. Que talvez tudo o que aconteceu foi para nos trazer de volta um para o outro. Que idade é só um número quando você finalmente encontra a pessoa certa. Eu ri. Chorei. Segurei a mão dele. Você sabe que eu sou teimosa, mandona, workaholic. E eu sou controlador, metódico e detesto acordar antes das 8. Ele levantou a taça de vinho. Somos perfeitos um para o outro. Um ano depois, refiz a inauguração do ateliê. Agora com Rafael como sócio investidor e conselheiro jurídico da empresa, o espaço estava cheio de clientes novos, fornecedores, amigos de verdade. Carolina veio de Londres com o marido e meus 2 netos. Fizemos questão de que a festa fosse diferente da primeira. Desta vez, tinha música ao vivo, um buffet farto e nenhum segredo escondido nos cantos escuros. No meio da celebração, Rafael me puxou para o terraço. Lá embaixo, a cidade brilhava com suas luzes. Você está feliz? Ele perguntou, me abraçando por trás. Sabe quando você finalmente entende que perdeu tempo com as pessoas erradas e que agora, no tempo que sobra, você vai viver só o que vale a pena? Zai. Então sim, estou feliz. Aos 63 anos eu finalmente estou feliz. E vinhada? Pensei na pergunta. Pensei em André, na Camila, em tudo que tentaram fazer comigo. Não. Respondi honestamente. Não é mais sobre vingança. É sobre justiça. E sobre ter escolhido ficar em pé quando quiseram me derrubar. E o que você diria para aquela Marina que estava na primeira inauguração, segurando a taça de champanhe, descobrindo a traição? Sorri. Eu diria: respira fundo. Não chora. Não grita. Pensa. Porque quem perde a calma, perde o jogo. E você, Marina? Não é de perder. Rafael me beijou ali, no terraço, sob as estrelas de São Paulo. E pela primeira vez em muito tempo, o beijo de alguém me pareceu verdadeiro. Voltamos para a festa. Carolina estava mostrando fotos dos netos para os clientes. O som ambiente tocava bossa nova. As pessoas riam, conversavam, brindavam. E eu, Marina Rodrigues, aos 63 anos de idade, entendi uma coisa: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a verdade em vez da conveniência. Nunca é tarde para ser feliz. Porque no final, a vida não se trata de quantos anos você tem, mas do que você faz com os anos que tem. E eu decidi fazer deles uma obra de arte. A plateia aplaudiu quando fiz meu discurso de agradecimento. Agradeci aos clientes pela confiança, à equipe pela lealdade, a Carolina por estar sempre ao meu lado. E agradeci ao Rafael por ter sido paciente, por ter esperado, por ter provado que amor verdadeiro não tem data de validade. Quando a festa acabou e todos foram embora, ficamos só nós 2 no ateliê vazio. As luzes ainda acesas, as taças espalhadas pelas mesas. Vamos? Rafael perguntou, oferecendo o braço. Vamos. Aceitei. E saímos dali, juntos, deixando para trás não só o espaço físico, mas também todos os fantasmas de traições passadas, porque a verdadeira vitória não estava em ter derrotado quem me traiu. Estava em ter escolhido amar novamente. Em ter escolhido confiar novamente. Em ter escolhido viver novamente. E dessa vez, não como uma mulher que sobreviveu a uma traição, mas como uma mulher que aprendeu que o melhor da vida, às vezes, começa depois dos 60. Quando você finalmente sabe quem você é, o que você quer e com quem você quer estar. Desliguei as luzes do ateliê, tranquei a porta.
E caminhei de mãos dadas com Rafael em direção ao carro, sabendo que pela primeira vez em décadas eu estava exatamente onde deveria estar, com a pessoa certa, no momento certo, vivendo a vida certa, a vida que eu escolhi, não a que escolheram para mim. E isso, descobri, faz toda a diferença.